Liturgia diária com o Padre Ivanildo Araújo Souza, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Rio Pardo de Minas, Diocese de Janaúba. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados com o julgamento com que julgarem, e serão medidos com a medida com que medirem. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está em seu próprio olho? Ou como poderá você dizer a seu irmão: Deixe que eu tire o cisco de seu olho, quando você tem no seu uma trave? Hipócrita, tire primeiro a trave de seu olho, e então você verá bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, somos chamados neste dia a ouvir os apelos que Deus nos faz, para podermos assim trilhar os seus caminhos. Para isso é preciso disponibilidade, desapego e, sobretudo, não fazer julgamento precipitado de pessoas ou situações. Devemos olhar primeiro para dentro de nós mesmos e ver as nossas capacidades e deficiências. No Evangelho de hoje, Jesus convida ao olhar o interior. O interior é aquele olhar que faz uma varredura naquilo que realmente somos e constata as falhas e fraquezas que existem para corrigi-las antes de sair por aí apontando falhas alheias. Se fizermos isso de vez em quando, não faríamos tantos julgamentos errôneos, não criticaríamos tanto as falhas alheias, nem apontaríamos somente os erros dos outros, sem ver os nossos. Queridos filhos e filhas na fé, antes de tudo, veríamos primeiro os nossos erros e nos esforçaríamos para corrigi-los. Iríamos perceber que nossos erros talvez fossem muito maiores do que os erros que apontamos nas outras pessoas. Quem julga deve ser também julgado, diz Jesus, e julgado na mesma maneira que julga os outros. Antes de fazer quaisquer julgamentos, deveríamos perguntar primeiro: eu gostaria de ser julgado dessa maneira? Iria me sentir bem ao saber que outros falam de mim como falo dos outros? Diz Jesus: sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Não é uma ameaça, porque Deus é misericordioso e não paga com a mesma moeda, mas é uma lei natural das coisas. Colhemos o que semeamos. Não se colhe trigo quando se semeia joio, embora o joio apareça no meio do trigo, sem ser semeado. Fazer sempre o bem, sem julgar as fraquezas alheias, é sempre o melhor caminho, mesmo que encontremos atitudes que nos aborreçam. Perceber os erros dos outros e querer ajudá-los é diferente de fazer críticas destrutivas, com o intuito de prejudicar as pessoas. Boa parte das críticas e julgamentos que fazemos não tem a finalidade de ajudar, mas apenas para diminuir o outro, para que nós cresçamos. Quem quer crescer e aparecer diminuindo e anulando o outro, não merece credibilidade.
O conselho de Jesus, meus irmãos e irmãs, aos seus discípulos é que antes de querer consertar as falhas alheias, é preciso consertar primeiro as próprias falhas, porque elas poderão ser bem maiores do que as falhas do irmão. É difícil tirar o cisco do olho do outro, no próprio olho uma enorme trave. Quando agimos assim, somos hipócritas. A liturgia de hoje nos abre os olhos para as hipocrisias que existem no meio de nós. Quantos são os que querem que a igreja se lance para grandes missões? Quantos de nós temos um belo discurso, mas fugimos na hora da prática? Vale a pena pensar sobre isso, olhando para dentro de nós e de nossos atos, de nossas atitudes em relação a Deus e ao próximo. Queridos filhos e filhas na fé, Deus continua a nos convocar para grandes mudanças. Porém, devido às traves de nossos olhos e ouvidos, não enxergamos, não ouvimos. Ficamos cerrados no nosso pequeno mundo, achando que enxergamos o mundo todo. Que a liturgia de hoje nos leve a uma profunda revisão de vida e que saiamos dela melhor. Só assim estaremos aptos a melhorar o mundo e as atitudes do nosso próximo, porque nós melhoraremos o que havia de errado em nós. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê a capacidade para juntos buscarmos a vivência do seu Evangelho. Rezem comigo. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça. Isto me basta, ainda mais quero pedir. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre cada um de vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.